Vamos acalmar nossos corações e pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, que nos ampare, fortaleça e abençoe a nossa caminhada. Pai de infinita bondade, dai-nos a força, a coragem para lutar pela nossa transformação, auxiliando-nos a conter as nossas fraquezas. Ensina-nos a reconhecer a Tua bondade em todos os dias e em todas as coisas de nossa vida. Nos dias de aflições, faça-nos contemplar a Tua luz e o Teu amor. E assim, Mestre Jesus e amigos espirituais, te pedimos que nos ampare, que nos proteja e que a Tua luz e que Teu amor se faça presente em todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nelsinho é um bom menino, esperto e brincalhão. Ele participa aos domingos das aulas da evangelização. É menino curioso e presta muita atenção. E se algo não entende, sempre pede explicação. A falarmos sobre Deus, passamos a informação que Deus é muito justo e é imensamente bom. Nelsinho ficou pensativo e se pôs a perguntar: mas se Deus é tão bondoso, por que tanto sofrimento há? Tudo o que está acontecendo, o mundo inteiro sofrendo, por que Deus permite isso? Será que Ele não está vendo? Também são de todos nós as perguntas de Nelsinho. Quem nunca se perguntou o porquê de tudo isso? Mas já estamos informados do quanto Deus nos quer bem e que tudo isso é resultado dos desrespeitos à sua lei. No decorrer de muitos séculos, muitas vidas já tivemos e alguns sofrimentos são resultados dos erros que cometemos. Mas apesar dos nossos erros, Deus não quer nos condenar e concede novas chances para podermos acertar. E sofrimentos não são castigos, são apenas consequência, e dele mesmo só se livra quem tem pura consciência. Quando aprendermos a viver respeitando as leis do Criador, nosso mundo será diferente e não haverá mais tanta dor. E assim conseguimos entender que Deus nos ampara em todos os momentos e que nós mesmos somos responsáveis pelos nossos sofrimentos. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 873 até a questão 892. Na questão 873, os Espíritos nos esclarecem que justiça consiste em cada um respeitar o direito dos outros. Então, essa lei é a mais importante que Jesus nos trouxe, né? Que era amar ao próximo como a si mesmo. Isso consiste em tudo que a gente deseja para a gente, né? Amor, perdão, a benevolência, é o que a gente deve desejar pelo nosso próximo. Então, é isso que lá nessa questão, né, vem falando sobre a lei de justiça, que é isso. E agora a gente vai lá para poder entender o que Nelsinho, né, trouxe para a gente, né, que ele estava lá na evangelização. E aí ele queria saber, né, se Deus é tão justo e Ele que nos trouxe essa lei, que tudo que a gente quer para nós de melhor é o que a gente quer para o outro. Então por que tem pessoas que passam por sofrimento, que passam por situações difíceis, né? Não é o bem para todo mundo, não é isso que Deus deseja para todos nós? Então se eu quero o bem para o outro, eu também quero para mim? Mas não é isso que acontece, né? Tem gente que está passando por uma situação difícil, né? E outros não. Então, como é que funciona, né, a justiça de Deus?
E aí eu vou trazer para vocês, para a gente ver, ficar assim, um exemplo bem fácil, que a gente está ouvindo muito nos noticiários, né? Que é sobre o que aconteceu lá no sul, né? Aquela enchente, várias famílias ficaram sem casa, sem ter onde morar, foram morar em abrigos, teve pessoas que morreram, animaizinhos que sofreram. E aí, será que isso foi um castigo, né? Será que aquelas pessoas de lá mereciam esse sofrimento e Deus que designou para eles essa situação? Claro que não, né? Que, como estava dito aí, Deus, ele é soberanamente justo e bom. E ele ama todos nós indistintamente. Então, ele não faz distinção de ninguém, nem de cor, nem de raça, de nada. Então, ele não ia fazer alguma coisa para prejudicar aquelas pessoas que moram lá no sul. Então, por que que isso aconteceu? Então, também existe uma outra lei, né, que é a lei de causa e efeito, e que Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, tudo que acontece com a gente, de bom ou de ruim, são consequências dos nossos atos, não é um castigo de Deus. Então, aquela tragédia, né, que aconteceu lá foi consequência, né, um equívoco daquelas pessoas. É nosso também, né, de cuidar da natureza, de respeitar as florestas, né, que a gente muitas das vezes a gente não cuida direito. Então essa nossa falta de cuidado, ou mais ainda destruindo a natureza, é que vai trazer essas consequências para nós mesmos. Mas não foi Deus que mandou que chovesse, que enchesse, né? Aquilo tudo que aconteceu lá foi consequência do homem de não tratar bem da natureza. Então, tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, toda ação, ela vai ter uma reação. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, né? Mas tendo a certeza de que, se for uma boa ação, a gente vai ter uma boa colheita. Se não for uma boa ação, a gente também vai ter uma colheita que não vai ser uma coisa tão boa assim. Por isso que fala, né, que a gente tem que respeitar o direito do outro, assim como a gente gostaria que o outro nos respeitasse. Então aí Deus não pune ninguém, ele não castiga ninguém. E ele também sempre nos dá uma oportunidade da gente aprender com os nossos erros. Tem a reencarnação, que quando a gente comete um equívoco, a gente faz alguma coisa que não é tão boa assim, a gente tem a oportunidade de reencarnar e reparar esse erro. Assim como aquelas pessoas, elas não aprenderam com a lição de que alguma coisa que eles fizeram errado, que não era para fazer, e que eles vão ter a oportunidade de fazer tudo de novo, né? A gente teve vários depoimentos, né, falando sobre isso, de recomeço. Então, eles vão recomeçar sabendo o que eles fizeram de errado e não fazer de novo. Então, é por isso que fala que Deus é justo. Ele sempre está nos dando a oportunidade, nos dá o livre-arbítrio da gente escolher o nosso caminho, mas que a gente tenha certeza que tudo que a gente fizer, de bom ou de ruim, nós é que vamos colher, né? Não é Deus que vai castigar. E isso é muito importante para a gente, por isso que fala lá, para a gente respeitar o direito do outro, a gente não prejudicar o outro, né? A gente amar ao próximo como a si mesmo e, acima, amar a Deus. Então, muitas das vezes a gente vai ficar se questionando isso, né? Poxa, mas será que por que Deus deixou que isso acontecesse com aquelas pessoas? Não foi Deus que deixou que acontecesse. Foram os homens, né, que fizeram com que aquilo acontecesse lá naquele lugar, assim como tem outros lugares, né? Eu estou citando esse exemplo, que é um exemplo que está bem na nossa consciência agora, né? Que a gente está vivendo bastante isso no noticiário, para a gente entender
que aquilo não foi um castigo de Deus. Aquilo foi um equívoco que os homens, nós, cometemos em não respeitar a natureza, e aí a gente sofre as consequências dos nossos atos. Mas como Deus é bom, Ele sempre nos dá a oportunidade da gente refazer o nosso caminho e começar de novo. Tá bom, minha gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, do Nelsinho, que ele fez esse questionamento, que muitas das vezes a gente também faz esse questionamento. E aí tem a explicação no Livro dos Espíritos, nessa questão 873 até 892, e aí vocês também podem ler e fazer a reflexão de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada.
Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades no formato online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto para a noite. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa aonde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenham a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas essas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos fala a respeito da parábola da figueira seca. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Marildes Alves. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer esse tema tão interessante e esclarecedor para uma melhor compreensão a respeito da nossa passagem aqui na Terra. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. E lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos.
do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha ensada de perigos, de responsabilidades complexas e de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas inferiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisados na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e entender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Pai amado, estamos aqui para agradecer a oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome e também agradecer por tudo que nos tem proporcionado e concedido. Que a reunião de hoje possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que os trabalhos designados para hoje possam acontecer conforme o estabelecido. Que os amigos espirituais que junto conosco aqui estão em trabalho possam nos ajudar a melhor compreender as lições que forem comentadas e que as boas vibrações possam nos envolver, nos trazendo o reconforto e o refrigério necessário. Obrigado, Pai, e que tenhamos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite. Meu nome é Marildes, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, 50 a mais, parda, cabelos curtos e grisalhos, estou numa parede branca, numa blusa bege e uso o óculos da cor clara.
E hoje vamos trazer aqui como proposta de reflexão a parábola da figueira seca. A nossa proposta é trazer aqui a parábola identificando nos pontos dessa história, né, encenada por Jesus, o que a gente pode e deve tirar do ensinamento do Mestre para a nossa vida contemporânea. Vamos lá? Então, trazendo aqui a parábola da figueira seca, que está lá em Marcos, no capítulo 11, né, dos versículos 12 a 14, de 20 a 23. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou nela, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figo. Falando-lhes, disse: Nunca, jamais coma alguém frutos de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. E então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo Jesus, lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé, de tudo o que disser se sucederá. E ele verá cumprir assim. Então, parece extremamente controvertida, né, essa história. Jesus que veio pregar o amor, a bondade, amaldiçoar uma figueira, deixar a pobre da planta secar, né? Parece que não encaixa muito bem com o perfil de Jesus, né? Parece que isso aí está meio que fora do contexto. Então, vamos lá tentar colocar isso dentro de um contexto, né? Quando se passa essa história, se passa em final de abril, né? Eles estavam saindo de Betânia e encaminhando a Jerusalém, com os discípulos, né? Estranha-se que Jesus tenha fome, porque saindo de Betânia, saiu da casa de Marta, e Marta, como todos sabem, uma exímia dona de casa, não poderia deixar Jesus com fome. Aí já está o primeiro ponto de estranheza, né? E a figueira? A figueira, de longe, ele viu a figueira e de longe achou que tinha alguma coisa. Por que ele achou que tinha alguma coisa na figueira? Porque ele viu folhas. Mas ele achou que viu alguma coisa numa figueira porque viu folhas, mas não era tempo de figo. Enrolei a história, né? Porque poderia se tratar de uma figueira especial, uma figueira temporã. Que quando a árvore apresentava folhas, ela em seguida traria uns frutos. E por isso Jesus achou, naquele momento, né? Teria achado, vamos assim dizer, que lá teria figos. E chegando lá, não encontrou os figos. E aí, sabe, não encontrou? Também você me fez aqui passar ir até você com essa expectativa e chegou aqui e não aconteceu nada? Você não vai fazer mais ninguém de bobo não, hein? Vai não. Então, ninguém vai mais comer fruto de ti. E aí, ele fez isso com raiva? Fez isso para se espantar? Não.
essa maneira de Jesus explicar, essa forma, era comum àquela época, porque os profetas dos Antigos Testamentos, eles não ensinavam com as palavras, né? Eles ensinavam com as encenações. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram inspirados diretamente por Jesus, né? Então, quando houve a invasão de Israel, um dos profetas foi mandado a fazer um teatro, né? Pegar a pedrinha e fazer como se fosse um soldado brigando com o outro, né? E as pessoas falam, meu Deus do céu, esse profeta não está muito bom da cabeça, não, né? Mas o que eles estavam trazendo ali naquela encenação era um aviso que Israel ia ser invadida. E assim era muito comum, né? E Jesus, como o maior professor, né? O nosso mestre querido, um pedagogo, ensinando aquela gente simples, com os símbolos da terra deles, as lições espirituais, né? Porque a figueira tinha um significado especial para o povo, né? Ele representava o povo, a árvore da vida, a árvore que tinha a esperança e que plantava naquela comunidade, representava aquele povo, né? A figueira, ele representava aquele povo. E dessa ato de Jesus, saíram muitos pontos relevantes que a gente vai trazer aqui. Ele chegou lá, tinha uma expectativa que não teve essa expectativa. Pedro, né, quando eles voltaram, ou no dia seguinte, viu, caramba, mestre, você é bom mesmo, né? Porque lascou lá uma praga na figueira e ela aí não vai enganar mais ninguém, né? E aí daí ele tira uma outra lição, que a gente vai ver mais adiante, que é esse finalzinho aí, né? Que ele fala assim, tira e lança seu coração ao mar, né? Hesita seu coração, né? Fale que tudo que tiver te aconteceu. O que ele está falando aí? Vamos tentar aqui mais para frente, nos outros slides, falar mais um pouquinho sobre isso. Trazendo analogia entre os frutos e a espiritualidade. O que o fruto aqui está representando? Representa a vida espiritual. Produzir frutos é produzir conteúdos, é produzir ações, é produzir boas ações, né? O que nós temos de lema na nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da minha boa ação, eu não tenho um crescimento espiritual. E para eu ter um crescimento espiritual, eu preciso ter um crescimento moral, né? E o que essa figueira estava representando a não dar frutos, né? Ela foi lá, estava tudo cheio de folhinha e a gente tinha uma expectativa de encontrar frutos, de dar prosseguimento, né, àquela vida, e chegou lá, não tinha nada. Tinha uma vida estéril, tinha uma vida sem conteúdo, né? A comparação de uma árvore que não dá frutos. Aquela árvore, ela tinha toda uma expectativa de dar frutos, mas ela não deu. Era uma árvore especial, uma árvore temporã, porque estava cheia de folhas. Então, chegando ali, qualquer um que chegasse, não só Jesus, né, teria a expectativa de ver frutos, e frutos fora da época. Olha a expectativa que a pessoa criou, né? Olha aí a fake news, a propaganda enganosa que a gente tem hoje, né? Vai com aquela super expectativa, né? Vai com aquela pessoa que tem o comportamento vazio,
né? Que só fala Senhor, 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 Senhor da boca para fora e nada tem. E naquele momento, Jesus quis Jesus quis mostrar isso, né? Que o fruto e a espiritualidade, na visão espírita, essa figueira, representa a necessidade da gente produzir frutos espirituais, né? Ou seja, as boas ações, né? A caridade, o crescimento moral. Uma árvore que não dá frutos, né, é comparada a uma vida estéril, é uma vida sem utilidade espiritual, né? É uma vida vazia, é uma vida sem propósito. Então, essa figueira que não deu os frutos e que frustrou a expectativa daqueles homens, né, de saciar sua fome, é uma vida sem razão, é uma vida sem propósito, é uma vida vazia, estéril, não tem frutos. Essa é a conexão entre os frutos e a vida espiritual. Um outro ponto bastante contundente é a questão das aparências e da hipocrisia, né? Parece, mas não é. Fala, mas não faz. Está aqui, mas não está. E quanto de nós fazemos isso, né, diariamente? Na nossa vida em família, na nossa vida no trabalho, na nossa vida na casa espírita. Quanto de nós, em alguns momentos, não somos essa figueira seca, que simboliza a hipocrisia? Tá fazendo por fazer, tá aqui por estar, tá falando por falar, né? Sou toda bonitinha por fora, tenho uma aparência de saudável, mas não tenho conteúdo. Não tenho continuidade com o meu trabalho. Não faço o meu trabalho com amor. Não tenho meu trabalho consistente. Estou só falando da boca para fora, com o coração vazio. Representa essas pessoas, né, que mostram uma religiosidade, uma caridade, que na realidade não aparenta, né? Então essa figueira simboliza também a hipocrisia, que ela apresenta estar saudável, lá com as suas folhas, mas que não tinha fruto nenhum. Isso representa as pessoas que são bolos solados, né? Tá tudo aparentemente muito bom, mas na hora que você corta o bolo lá murcha e você não consegue comer. Se bem que tem muita gente que gosta de bolo solado, né? Às vezes é gostosinho, mas não se comparando com a figueira, né? Eu digo bolo solado porque a gente tem uma expectativa do bolo tá fofinho, ele acaba sendo murcho, ficando murcho, né? Ele não chegou verdadeiramente nos seus propósitos espirituais. Não seguiram os ensinamentos do Cristo. Não seguiram o caminho reto, né? E ficaram perdidos pelo caminho. Um outro ponto que Jesus explora nessa encenação da figueira seca é o poder da fé e o poder da vontade, né? Jesus usa esse exemplo para ensinar sobre a fé. E no Espiritismo, a fé não é apenas uma crença cega, né? Mas é uma confiança na bondade divina, né? Nós pregamos essa confiança, mas é uma confiança raciocinada, né? É aquela confiança que tem consistência, que ela transforma a nossa realidade, né? Enquanto a gente pensa, enquanto a gente tem certeza que pelo nosso esforço pessoal e pela nossa fé na palavra da mensagem do Cristo, tudo passa.
e passamos com bondade, e passamos com serenidade. A gente diz que espírita gosta de sofrer. Não gosta não, tá? Ninguém gosta de sofrer, porque ninguém está aqui para sofrer, né? A gente está aqui para dar certo. A gente está aqui, Deus nos capacitou para dar certo, né? E colocou a nosso favor instrumentos para que nós dessemos certos. E para isso é questão, nós teremos que praticar a nossa fé e a nossa vontade, para que a fé seja ação, né? Que é a maior força do mundo, é a força da vontade, né? Todo mundo fala, começa uma dieta e não termina, tem que parar de comer açúcar, mas eu não consigo resistir. Na realidade, você não tem vontade, né? Porque não existe arrastamento irresistível. O que falta é a vontade. O que falta é a fé. É acreditar em você, né? Fé na gente, né? Que é a vontade. Eu vou conseguir, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou conseguir. Às vezes tem difícil a beça, mas um passinho de cada vez a gente consegue, né? E foi esse exemplo que Jesus trouxe pra gente na figueira. O poder da fé. Aquela palavra que ele ditou contra a figueira, né? Ele quis dizer, olha, se eu for contundente, se eu acreditar, eu consigo qualquer coisa. Então, eu tenho que ter fé e confiança. Confiança naquilo que eu estou fazendo, confiança na minha vontade de se transformar, confiança na bondade de Deus. E como é que eu faço isso? Como é que eu ganho essa confiança? Através de um exercício, né? Que é o exercício da oração, da prece, que a gente esquece toda hora. A gente tem que criar esse hábito da oração. A oração, ela fortalece a fé. A cada vez que você ora, a cada vez que você abre o seu coração e que se liga à espiritualidade, as coisas se harmonizam, né? As coisas se arrumam, né? Dá uma paz, uma segurança, que a gente não está sozinho, né? Aquela certeza que a gente não está sozinho. A oração, ela é um abraço quentinho, né? Que deixa nosso coração quentinho, deixa nossa vida mais segura, nos deixa em harmonia com as forças divinas, né? E a oração, ela é acompanhada também pelas ações coerentes, né? Eu peço e ajo de forma coerente. Eu não posso pedir uma coisa e fazer outra. Isso é a conjugação de ter fé, de ter vontade e de agir com coerência dentro das leis divinas. Um outro ponto que essa parábola traz para a gente é falando da interpretação da moral e da ética, da necessidade de frutificar, da necessidade de gerarmos conteúdos, e conteúdos bons, conteúdos que vamos levar para toda a nossa existência, não só nessa encarnação, como no todo o nosso progresso, né? Nós já sabemos que nós somos seres criados por Deus, simples, ignorantes e para dar certo. Ninguém foi criado para dar errado. Nós fomos criados para dar certo. Então, entrando nesse caminho de dar certo, a gente tem que frutificar, dar bons frutos, né? Contribuir para o bem coletivo e para o progresso. Cada pensamento que você tem bom, cada atitude que você tem bom, você está contribuindo não só para a sua existência, mas para como a existência do planeta, né? Porque a gente não ensina com palavras.
Jesus, essa parábola da figueira seca, não ensinou com palavras, ele ensinou com atitude. Ele encenou. Isso fica mais forte, né, dentro da gente, né? São as nossas atitudes. A gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser coerente, a gente tem que ser verdadeiro. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Né? Muitos de nós somos pais, se não somos pais, somos tios, se não somos tios, somos professores. A gente tem que ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Senão, ninguém vai acreditar na gente. Nós vamos virar essa figueira seca, estéril, né? Temos uma responsabilidade individual que é com o nosso crescimento pessoal. Mas enquanto a gente cresce o mundo também. Se autotransformar exige esforços contínuos. É o tempo todo. É um treinamento. A gente tem falado tanto de transição planetária, né? Transição planetária, porque a gente tem que mudar, porque o mundo está mudando. Não é o mundo que está mudando. Somos nós que precisamos mudar. E cada um de nós, sendo esse fruto bom, é que vai mudar o mundo. É que vamos fazer o mundo cheio de figueiras frutíferas e sem nenhuma figueira estéril, né? Essa parábola, ela incentiva os indivíduos para refletir sobre a sua própria vida. Questionar se estão dando frutos. Como é que estão as nossas ações? A gente está contribuindo para o bem coletivo e para o nosso próprio progresso espiritual? A gente está sendo autêntico? A figueira está servindo como um alerta para a gente dessa coerência, né? Será que a gente está sendo só superficial? A verdadeira espiritualidade é a medida das nossas ações e não apenas da aparência ou das palavras, né? E a nossa responsabilidade, cada um? Cada indivíduo é responsável pelo seu crescimento espiritual e a falta de frutos indica a necessidade de autotransformar, de fazermos esforços contínuos para viver de acordo com os ensinamentos espirituais, de acordo com a mensagem do Cristo. A questão da moral e da ética, ela tem que estar presente como a tônica dos nossos dias a dia, para que a gente esteja sempre se autotransformando. O outro ponto que essa parábola vem ensinar, vem levantar na realidade, é a questão da lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação, né? A figueira seca também vai ilustrar isso, né? É fundamental essa questão do espiritismo, né? É da nossa responsabilidade, das nossas ações. As nossas ações boas ou nossas ações más têm consequência, né? E a falta de fruto são a falta das ações virtuosas, que leva ao secamento espiritual, ou seja, o afastamento da harmonia e do progresso espiritual. A falta desses frutos indica que você precisa se transformar. Indica que está faltando algo na tua vida. Porque você foi criado para dar frutos. E para dar bons frutos. E se você não tem? O que você está fazendo para não ter? O que eu estou deixando de fazer? Qual é a ação que está me faltando? Eu vou ficar com fome? Com essa fome espiritual? Com essa fome
de desconhecimento, né? Eu preciso conhecer. Eu não posso ser só aquela figueira bonitona que tem só as folhinhas e quando a gente chega lá não tem fruto nenhum, né? A gente vai perder. A gente vai perder de conhecer outras pessoas, de fazer o bem, de trazer as nossas ações, de deixarmos uma história, né, nessa existência. Nós queremos ser árvores frutíferas. Foi para isso que a gente foi criado. E ter certeza que a nossa ação pautada na fé é que vai nos levar ao progresso. E para fechar, queria deixar aqui um convite para vocês. Para nós e para mim também, né? Porque nós somos seres em transformações constantes. Um convite à introspecção da transformação moral, da nossa tão famosa reforma íntima, né? Que essa parábola da figueira seca traz dentro do nosso contexto espírita. A importância de ser autêntico e a importância de sermos constantes para nos tornarmos bons frutos, para darmos bons frutos espirituais, né? Nós acreditamos, enquanto espírita, na pluralidade dos mundos, na reencarnação, nas nossas várias existências. E o que queremos ser? Que árvores queremos ser? Árvores frutíferas ou essa figueira seca, que apenas aparenta ser uma coisa que na realidade não é? Pautamos nossas ações e a nossa vida na mensagem do Cristo. Sermos autênticos, sermos coerentes, seguimos as nossas boas ações, a ética, a moral, e seguindo aquela máxima, né? Não vou fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. Isso já é um grande passo. Isso já é um passo muito grande para que a gente comece a gerar frutos dessa nossa ação. A gente tem que ser caridoso com o outro e conosco mesmo. A gente tem que perdoar e agir com autenticidade e com o coração limpo, para que nos tornemos aquela figueira cheia de figos e não só com aquelas folhinhas aparentes. Meus amigos, espero que eu tenha, com essas reflexões, deixado um pouquinho de uma sementinha de um figo bem gostoso, bem docinho, que vai frutificar na árvore de vocês. Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, falando um pouquinho da doutrina espírita e da mensagem do Cristo. Uma boa noite a todos. Agora, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, fazendo todas essas reflexões, fortalecendo a nossa fé, alimentando os nossos corações e as nossas almas com a mensagem do Cristo, tendo a certeza que seremos árvores frutíferas, que daremos frutos sadios, docinhos, acalentando os corações dos nossos irmãos e matando as nossas fomes, fome da nossa alma, fome da nossa moral, fome do nosso crescimento, fome do nosso amor.
Que isso seja só o início de um caminho longo, reto e sadio. A nossa perfeição. Que assim seja, graças a Deus.